Primeiro Crônicas, capítulo 10. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e ele foi ferido pelos flecheiros. Então disse Saul: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a sua espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, lançou-se também sobre a sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos. Morreu toda a sua casa juntamente. Quando todos os homens de Israel que estavam no vale viram que Israel havia fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. E vindo os filisteus, habitaram nelas. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados no monte Gilboa. Então o despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, para levarem a boa nova a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas dele na casa de seus deuses, e pregaram-lhe a cabeça na casa de Dagom. Quando, pois, toda a Jabes-Gileade ouviu tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e, tomando o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo do terebinto em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim, morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Segundo Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 3. Depois da morte de Saul, tendo Davi voltado da derrota dos amalequitas, e estando há 2 dias em Ziclague, ao 3º dia veio um homem do arraial de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. E, chegando ele a Davi, prostrou-se em terra e lhe fez reverência. Perguntou-lhe Davi: "De vens?" Ele lhe respondeu: "Escapei do arraial de Israel." Davi ainda lhe indagou: "Como foi lá isso? Dize-mo." Ao que ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram. Também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos." Perguntou Davi ao mancebo que lhe trazia as novas: "Como sabes que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos?" Então disse o mancebo que lhe dava a notícia: "Achava-me por acaso no monte Gilboa, e eis que Saul se encostava sobre a sua lança. Os carros e os cavaleiros apertavam com ele. Nisso,
Olhando ele para trás, viu-me e me chamou, e eu disse: Eis-me aqui. Ao que ele me perguntou: Quem és tu? E eu lhe respondi: Sou a Malequita. Então ele me disse: Chega-te a mim e mata-me, porque uma vertigem se apoderou de mim, e toda a minha vida está ainda em mim. Cheguei-me, pois, a ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. E tomei a coroa que ele tinha na cabeça, e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Então pegou Davi nas suas vestes e as rasgou, e assim fizeram também todos os homens que estavam com ele, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Perguntou, então, Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova: Donde és tu? Respondeu ele: Sou filho de um peregrino amalequita. Davi ainda lhe perguntou: Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então Davi, chamando um dos mancebos, disse-lhe: Chega-te e lança-te sobre ele. E o mancebo o feriu, de sorte que morreu. Pois Davi lhe dissera: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, mandando que fosse ensinada aos filhos de Judá. Eis que está escrita no livro dos justos: Tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valorosos, não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não exultem as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, ó campos de morte. Pois ali, desprezivelmente, foi arrojado o escudo dos valorosos, o escudo de Saul, ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valorosos, nunca recuou o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão queridos e amáveis na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia deliciosamente de escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valorosos no meio da peleja. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Muito querido me eras. Maravilhoso me era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valorosos, e pereceram as armas de guerra. Sucedeu, depois disto, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Ainda perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu, pois, Davi para lá,
e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi fez subir também os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Depois informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Pelo que Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, a dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós, que fizestes tal benevolência, sepultando a Saul, vosso senhor. Agora, pois, o Senhor use convosco de benevolência e fidelidade, e eu também vos retribuirei esse bem que fizestes. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valorosos, porque Saul, vosso senhor, é morto, e a casa de Judá me ungiu por seu rei. Ora, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jizreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. 40 anos tinha Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A casa de Judá, porém, seguia a Davi. E foi o tempo que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Depois Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, saiu de Maanaim para Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zerua, e os servos de Davi, e se encontraram com eles perto do tanque de Gibeão. E pararam uns de um lado do tanque, e os outros do outro lado. Então disse Abner a Joabe: Levantem-se os mancebos, e se batam diante de nós. Respondeu Joabe: Levantem-se. Levantaram-se, pois, e passaram, em número de 12 por Benjamim e por Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da capa de seu contendor, e meteu-lhe a espada pela ilharga. Assim caíram juntos, pelo que se chamou aquele lugar, que está junto a Gibeão, Eucate Azurim. Seguiu-se, naquele dia, uma crua peleja. E Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Ora, estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. Perseguiu, pois, Azael a Abner, seguindo-o sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nisso, Abner, olhando para trás, perguntou: És tu, Azael? Respondeu ele: Sou eu. Ao que lhe disse Abner: Desvia-te para a direita, ou para a esquerda, e lança mão de um dos mancebos, e toma os seus despojos. Azael, porém, não quis desviar-se de segui-lo. Então Abner tornou a dizer a Azael:
desvia-te de detrás de mim, porque hei de ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Todavia, ele recusou desviar-se, pelo que Abner o feriu com a extremidade inferior da lança pelo ventre, de modo que a lança lhe saiu por detrás, e ele caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caíra morto paravam. Mas Joabe e Abissai perseguiram a Abner. E pôs-se o sol ao chegarem eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, formando-se num batalhão, puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Devorará a espada para sempre? Não sabes que por fim haverá amargura? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: Vive Deus que, se não tivesses falado, só amanhã cedo teria o povo cessado, cada um de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela Arabá, e, passando o Jordão, caminharam por toda a manhã, e vieram a Maanaim. Voltou, pois, Joabe de seguir a Abner. E quando ajuntou todo o povo, faltavam dos servos de Davi 19 homens, e Azael. Mas os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim, e dentre os homens de Abner, a 360 homens, de maneira que morreram. E levantaram a Azael, e o sepultaram no sepulcro de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e os seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul cada vez mais se enfraquecia. Nasceram filhos a Davi em Hebrom. Seu primogênito foi Amnon, de Ainoã, a Jizreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agide. O quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Enquanto havia guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner ia se tornando poderoso na casa de Saul. Ora, Saul tivera uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aías. Perguntou, pois, Isbosete a Abner: Por que entraste a concubina de meu pai? Então Abner, irando-se muito pelas palavras de Isbosete, disse: Sou eu cabeça de cão que pertença a Judá?
ainda hoje uso de benevolência com a casa de Saul, teu pai, e para com seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. Contudo, tu hoje queres culpar-me no tocante a essa mulher? Assim faça Deus a Abner e outro tanto, se, como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E Isbosete não pôde responder a Abner mais uma palavra, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para fazer tornar a ti todo o Israel. Respondeu Davi: Está bem, farei aliança contigo. Mas uma coisa te exijo: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Entrega minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Enviou, pois, Isbosete, e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís, que a seguia, chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te, volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: De há muito procurais fazer com que Davi reine sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou de Davi, dizendo: Pela mão do meu servo Davi, livrarei o meu povo da mão dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. Do mesmo modo falou Abner a Benjamim. E foi também dizer a Davi, em Hebrom, tudo o que Israel e toda a casa de Benjamim tinham resolvido. Abner foi ter com Davi em Hebrom, com 20 homens. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei e irei ajuntar ao rei, meu senhor, todo o Israel, para que faça aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a sua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe voltaram de uma investida, e traziam consigo grande despojo. Mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido, e ele se fora em paz. Quando, pois, chegaram Joabe e todo o exército que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei. E o rei o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste, de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner. Ele te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e conhecer tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi,
enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo. E ali, por causa do sangue de Azael, seu irmão, o feriu no ventre, de modo que ele morreu. Depois Davi, quando o soube, disse: Inocente para sempre sou eu e o meu reino, para com o Senhor, no tocante ao sangue de Abner, filho de Ner. Caia ele sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha ao bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram Abner, por ter ele morto a Azael, irmão deles, na peleja em Gibeão. Disse Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, cingi-vos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. E o rei, levantando a sua voz, chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. Pranteou o rei a Abner, dizendo: Devia Abner, porventura, morrer como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como quem cai diante dos filhos da iniquidade. Então todo o povo tornou a chorar por ele. Depois, todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto se, antes que o sol se ponha, eu provar pão ou qualquer outra coisa. Todo o povo notou isso, e pareceu-lhe bem. Assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem a todo o povo. Assim, todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não fora a vontade do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? E quanto a mim, hoje estou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são duros demais para mim. Retribua o Senhor ao malfeitor conforme a sua maldade. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.